Fala meninos, no primeiro vídeo dessa série sobre sabotadores, que são comportamentos, são padrões mentais que a gente tem repetido no nosso dia a dia, na maior parte das vezes inconscientes, né? Eles estão sabotando a nossa vida, por isso o nome sabotadores, e são comportamentos, são padrões mentais que a gente nem tá percebendo. No primeiro vídeo eu falei sobre o sabotador crítico. Hoje eu vou trazer o segundo sabotador para vocês, que é o sabotador insistente. Como esse sabotador ele atua na nossa vida? O insistente, ele atua na nossa vida trazendo uma necessidade extrema de perfeição, de ordem e de organização das coisas fora do normal. É uma coisa, assim, extremamente desgastante para quem tem esse sabotador e para quem está à volta dessa pessoa. Como esse sabotador atua? A pessoa que tem o sabotador insistente, ela agita. Não só ela é uma pessoa agitada por dentro, mas ela agita todos que estão à sua volta. Ela drena não só a energia dela com essa necessidade de perfeição, com essa necessidade de ordem, de organização excessiva, ela não só drena a energia dela, como ela drena também a energia de quem está à volta dela. Porque ela tem um perfeccionismo, uma perfeição exagerada, não é uma coisa saudável. E o pior de tudo desse sabotador, o insistente, é que a gente que tem esse sabotador na nossa vida, a gente entende que perfeccionismo é uma coisa boa. Ou seja, a gente tem uma crença, talvez lá do nosso passado, quando as pessoas à nossa volta nos cobravam muito para que a gente fizesse as coisas 100%, né, perfeitas e tal, a gente tem uma crença que a gente carrega desde lá de trás, como se perfeccionismo fosse uma coisa boa. Mas não é uma coisa boa. Perfeccionismo não é uma coisa saudável. Querer fazer as coisas com excelência, querer fazer o melhor que a gente tem, com aquilo que está nas nossas mãos naquele momento, é uma coisa. Agora, ser perfeccionista é perseguir o vento, é uma coisa que a gente nunca vai conseguir. Por quê? Porque nós estamos em constante aperfeiçoamento. Todo dia a gente está melhorando alguma coisa. E eu costumo dizer que ser perfeccionista é você querer melhorar algo que nem existe ainda. Eu já sofri muito com esse sabotador, hoje a voz dele tá bem mais baixinha aqui na minha cabeça, mas ainda sofro, né? Mas quando a gente entende que perfeccionismo não é algo bom, a gente começa a baixar um pouco o nível da nossa régua, a gente começa a diminuir um pouco essa mania de perfeição, de organização e de ordem. E qual é o pensamento que o insistente traz? Qual vozinha ele fala aqui na nossa cabeça? Ele diz o seguinte: se eu não fizer, ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu. Se eu não puder fazer perfeito, não vou fazer nada. O certo é certo, o errado é errado e eu sei o jeito certo de fazer as coisas. Esses são os pensamentos que o sabotador insistente traz para a nossa cabeça. E quais são as características que o insistente ele gera em nós? Ele traz perfeccionismo, como eu já falei aqui. Ele traz muita tensão pra gente, a gente se torna pessoas muito teimosas naquilo que a gente quer fazer ali, é altamente sensível a críticas, a gente se torna altamente sensível a críticas. Por quê? Porque a gente está num nível de perfeccionismo, de cobrança tão alto que a gente não aceita receber uma crítica. E outra coisa muito interessante desse sabotador é que a pessoa que tem esse sabotador muito forte na vida dela, ela se mata para fazer as coisas na tentativa de compensar o que os outros não estão fazendo. Porque ela acha que se ela não fizer, o outro não vai fazer. Ou seja, só eu faço bem feito, só eu resolvo as coisas, o outro não tem essa capacidade. E isso gera o quê? Uma rigidez muito grande da parte dela, uma inflexibilidade no comportamento dela muito grande e é difícil dela aceitar o estilo de vida das pessoas que são diferentes dela. Então, dá uma paradinha, para pensar aí se você não tem esse sabotador, o insistente. Como ele está sabotando a sua vida, como essa mania de perfeição, ela está gerando um desgaste, não só para a sua vida, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Porque quem olha o tempo nunca vai semear. E isso é algo muito inteligente se a gente parar para pensar. Por quê? Porque nem sempre na nossa vida a gente vai poder fazer da forma como a gente queria as coisas, nem sempre na nossa vida a gente vai ter tudo perfeito ali, alinhado para que a gente consiga fazer algo da maneira como nós gostaríamos. E não é por isso que a gente tem que deixar de fazer. Então o perfeccionismo, ele faz isso, ele nos paralisa. Ele faz com que a gente não caminhe. Quando você não caminha, você não tem segurança. Quando você não tem segurança, você não tem autoconfiança para alcançar novos níveis. Dá uma paradinha e pensa como esse sabotador está impedindo você de avançar, está impedindo você de realizar coisas.